Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 28 de junho, são 10 horas da manhã. Está começando agora mais um Cresce Esclarece. Nós estamos aqui para falar sobre perspectivas do nosso mercado, do mercado imobiliário. Eu imagino que vocês devam estar bastante curiosos para saber o que espera o segundo semestre desse ano, porque o primeiro já foi, né? Hoje praticamente o último dia do semestre, o último dia útil, né, do semestre. Então, trouxemos aqui dois representantes da Caixa para falar sobre custo, financiamento imobiliário, crédito, o que vai reger o nosso mercado agora para o segundo semestre. Então, nossos convidados de hoje são o Ademar Luiz Zanotto Júnior, que é gerente regional da Caixa na área de construção civil. Bom dia, Ademar. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Sônia. E o Marcelo Barbosa Fernandes, que é gerente da Gilier, e vai falar um pouquinho para a gente de imóveis adjudicados, né, Marcelo? Bom dia, Sônia, bom dia a todos, exatamente. Então, vamos começar falando um pouco sobre juros, que é uma coisa que os nossos corretores têm muita curiosidade de saber o que é que vai acontecer agora para o segundo semestre. A Caixa recentemente baixou os juros para o crédito imobiliário, né? E quais são as taxas que estão funcionando agora, Ademar? As mais altas e as mais baixas, e em que situação que elas estão sendo cobradas? Tá. A taxa baixou recentemente, Sônia e telespectadores, a taxa para 8,18 nominal, a taxa de juros do SBPE. Ela ficou bem próxima aí da taxa do fundo de garantia, então isso é extremamente importante, acho que vai fomentar bastante a economia, que ela dá uma taxa efetiva de 8,5, né? E essa taxa, ela está, tanto para a SFI quanto para a SFH, ela está igual, tá a mesma taxa, está similar, e isso é extremamente importante, pela primeira vez a taxa da SFI se equipara ao da SFH, até 31 de julho ela vai estar assim, tá? Depois a gente vai, de acordo com o grau de relacionamento dos clientes, ela inicia a partir de 8,18 nominal, que é 8,5 efetivo. Uhum. E essa perspectiva dá um novo gás aí para o mercado, né? Assim, quando a Caixa reduz as taxas de juros, isso dá uma revigorada na economia, gera emprego, é um setor que fomenta bastante a economia do país, aquece bastante. Os corretores já estavam animados aí, porque a Caixa é o banco do financiamento imobiliário, né? Não tem jeito, né? E ela responde hoje por qual fatia de crédito? A Caixa ela detém hoje 68,8% desse mercado de participação, quase 477 bilhões de ativos a Caixa detém desse mercado. Então é extremamente importante a Caixa, quando ela baixa a taxa de juros e fica bem próximo aí principalmente da SFI. Quando a gente fala de SFI e SFH, é importante dizer, o SFI são aqueles imóveis que valem a partir de 1,5 milhão, né? Então a Caixa está incentivando bastante aí a retomada para média renda, alta renda, então a Caixa vai continuar financiando, assim como financia bastante para baixa renda. E essas taxas, elas são tanto para imóveis novos quanto para usados? Como é que está funcionando No SBPE, sim, a taxa é a mesma. Aí depende muito da renda de quem está financiando, se ele se enquadra na renda do Fundo de Garantia ou do SBPE. E com relação ao limite para financiamento? Bom, as cotas de financiamento é 80%, né? É importante frisar, Sônia, e telespectadores, que aqueles imóveis que são financiados pela Caixa, que empreendimentos que são financiados pela Caixa, a cota vai de 90% para esses financiamentos que forem feitos na Caixa. Os imóveis usados e aqueles imóveis que são financiados fora da Caixa, os empreendimentos, é 80% a cota. Recentemente, a Caixa fez um evento para os corretores, né? Esses assuntos foram passados para os corretores. Como é que você sentiu a receptividade do mercado? Como é que a Caixa está vendo essa parceria com os corretores de imóveis? Nós fizemos um evento na Superintendência Regional da Paulista, recentemente, e foi muito bem aceita. A gente apresentou um pouco as perspectivas de mercado, falamos um pouco também sobre a redução de taxa, das regras, dos critérios que tiveram, e foi bem aceito, viu, Sônia? Acho que o mercado está aceitando muito bem, tanto que a gente aumentou significativamente a base de financiamentos aí nos últimos dias. E, Marcelo, falando um pouquinho de imóveis adjudicados, né? Como é que está o estoque dos imóveis adjudicados da Caixa? Bom, Sônia, como o Ademar aqui mencionou, a Caixa é líder no crédito. E se ela é líder no crédito, ela também ela tem muitas oportunidades dos imóveis Caixa, né? A gente costuma chamar esses imóveis adjudicados de imóveis Caixa, né?
O estoque no estado de São Paulo é de cerca de 10 mil imóveis, de imóveis caixa, com valor de avaliação de 3,6 bilhões. Tá? Já no Brasil, esse número vai para cerca de 60 mil imóveis, com valor de avaliação de mais de 13 bilhões de reais. Né? Isso é um percentual, os números são relevantes, mas se você coloca o percentual a partir da carteira da Caixa, né, a carteira habitacional, você repara que esse número percentualmente ele não é tão relevante assim. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha diversas oportunidades, né, num número tão grande, ou seja, para os corretores, que a gente tem o convênio Caixa-Cofesse, que é um convênio de sucesso desde 2017, onde qualquer corretor, pessoa física ou imobiliária, pessoa jurídica, pode se credenciar com a Caixa para vender os seus imóveis com comissão de 5%, tá, na finalização da venda. Hoje, os corretores já são responsáveis por intermediar cerca de 70% das vendas que a Caixa faz. Olha que tá? maravilha. Só esse ano, a Caixa já vendeu mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em imóveis, com comissão paga também desse valor, né, em pelo menos 70%, aos corretores que são os nossos parceiros. Tá? Então, é uma oportunidade para os colegas aí, parceiros nossos, corretores, imobiliárias, tá, a vender esses imóveis caixas. E o interessante é que eles têm algumas condições especiais também em relação a financiamento. Tá? O Ademar comentou aqui as taxas, as cotas e taxas. No caso de imóvel caixa, a regra é até um pouco diferente, até um pouco melhor. A Caixa financia no SBPE até 95% do valor de compra e venda, tá? Limitado ao valor de avaliação. Então, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo de valores redondos. Um imóvel que está no site da Caixa, avaliado por 120 mil, mas a Caixa está dizendo que vende pelo mínimo de 100 mil. Um cliente, eventualmente, vai lá e compra por 100 mil. Ele vai poder financiar 95 mil, ok? Agora, se ele der uma proposta de 110 mil, aí ele não vai conseguir financiar 95, porque é até 80% do valor de avaliação, que é 120 mil. Tá? Então é importante deixar isso claro, que na simulação de crédito que o corretor vai fazer para o cliente, ele tem que usar o valor de venda e não o valor de avaliação, porque aí ele vai conseguir chegar no máximo de percentual ali possível, de cota possível para esse financiamento. Esse é um nicho de mercado que sempre foi muito importante para os corretores, né? Tanto é que já temos aqui uma pergunta de um colega nosso, que ele está preocupado aqui, o Reis Guarnieri. Bom dia, Reis, é um prazer receber a sua pergunta aqui. E ele diz o seguinte: gostaria de saber do Marcelo se os planos do novo governo vão interferir na comercialização dos imóveis adjudicados. Olha, provavelmente vão interferir positivamente. Oh, isso é bom. O que acontece? Como a Caixa está sendo, vamos dizer assim, agressiva agora para o segundo semestre em relação à concessão, é natural que um pequeno percentual disso acabe se tornando imóvel Caixa. Tá? E isso gera oportunidades também aos corretores, né, para poder fazer essa intermediação de venda. A Caixa renovou recentemente o convênio com o Cofesse, então os corretores vão continuar intermediando essa venda para a Caixa, na taxa atual de 5%, né, de comissão, e a gente espera que mais corretores, né, possam atuar, porque isso na verdade é um nicho, né, o grande mercado é o financiamento, é o que o Ademar colocou aqui, né, atuar no grande mercado. Mas a gente tem esse nicho específico que é muito interessante para os corretores, e a vantagem é que o cliente final, ele não paga nada pelo assessoramento, quem paga é a Caixa. Tá? Então, é uma grande oportunidade. Não tem por que o cliente final não ser assessorado por um corretor. É gratuito o serviço, porque a remuneração é da Caixa. Tá? É uma oportunidade, é garantia de receber o honorário do corretor, né? Não tem como ele ficar sem receber, intermediar e depois não ter o seu... Perfeitamente. É mais segurança para todo mundo, para o cliente, para a Caixa e para o corretor também. Com certeza. Com certeza. Nós temos mais uma participação aqui do nosso internauta José Wilson Ormenese, via YouTube. Ele pergunta o seguinte: como faço para vender imóveis da Caixa? Muito bem. Como eu mencionei, a Caixa em 2017 firmou um convênio com o Cofesse. O que esse convênio diz? Esse convênio diz que como eu disse, né, qualquer corretor, pessoa física ou imobiliária, pessoa jurídica, pode intermediar a venda de imóvel Caixa desde que esteja credenciado com a Caixa. Então, o primeiro passo para você, corretor, que tem um CRESSE válido, né, é contatar a Caixa, tá, para poder levar os documentos, a comprovação de um CRESSE válido e alguns documentos que comprovem regularidade junto ao município, Estado e União, né, regularidade fiscal e documental, para que a gente possa confeccionar um contrato, né, de credenciamento, onde vai ser agendada a data, vai assinar esse contrato sem nenhum custo, e a partir do momento que assinou esse contrato, você, corretor imobiliário, estão aptos a vender, intermediar a venda desses imóveis Caixa.
Tá? É muito simples. Tem que ter esse contrato, então. Tem que ter esse contrato, tá? Sem esse contrato, você não está credenciado para vender esse imóvel caixa. Então, tem que obter essa credencial. Normalmente, quando o imóvel está ocupado, vamos dizer assim, como é que funciona? O corretor, é difícil para o corretor negociar? Como é que a Caixa atua nesse sentido? Certo. Bom, imóvel ocupado, gente, o que acontece? Também é uma oportunidade, tá? Eu costumo dizer. É comum o cliente final, né, ele ter suas ressalvas, e é natural, em relação ao imóvel que eventualmente está sendo ofertado com estado de ocupação ocupado, né? Há algumas décadas, né, era normal a pessoa perdurar, continuar nesse imóvel por muito tempo, mesmo com acionamentos judiciais, tanto o banco quanto o comprador final tem muita dificuldade para tirar esse imóvel. O que eu quero dizer é que isso mudou muito nos últimos anos por conta da lei de alienação fiduciária. O judiciário ele tem um prazo de 60 dias para conceder uma liminar de emissão na posse desses imóveis, tá? E eles costumam conceder. Esse prazo médio, para não dizer que é 60 dias, o médio acaba ficando em torno de 3 a 4 meses para obter uma liminar de emissão na posse desses imóveis. Mas a boa notícia é que cerca de apenas 10 a 20% desses imóveis há necessidade de chegar a esse ponto. A maioria das pessoas que ocupam esses imóveis, elas ocupam porque elas sabem que a Caixa é dona. E elas pensam, a Caixa não precisa morar, então eu vou continuar aqui até alguém bater aqui de repente e reclamar a posse desse imóvel, tá? Então, cerca de 80% das pessoas que compram imóvel Caixa conseguem amigavelmente obter a posse desse imóvel. Tá? E quando eu digo oportunidade, é porque a Caixa ela já tem uma métrica de descontos desses imóveis. E o fator ocupação, ele já gera um desconto adicional. Entende? Então, por isso que eu digo que é oportunidade. Sim. Né? E eu costumo dizer, tem muito investidor, às vezes, que compra imóvel caixa, né? Porque ele já está acostumado com essa situação, ele sabe como funciona, e o cliente final não, porque tem as suas ressalvas. A gente caixa e vocês corretores têm que desmistificar isso. Porque esse investidor, ele compra imóvel e vende para o cliente final com 20%, 30% acima, né, de ágio para obter o seu lucro. Exato. E não há necessidade disso. O próprio cliente, ele tem todo o acesso, né, para poder comprar esse imóvel diretamente da Caixa e com a intermediação de vocês corretores. E é uma oportunidade fantástica, porque o custo acaba saindo muito mais em conta, vai para o comprador, né? Sem dúvida, sem dúvida. E em relação a essa questão da ocupação, eu sempre comento com os corretores que se credenciam com a Caixa que ele precisa estabelecer alguns parceiros. Por exemplo, por conta dessa situação do imóvel, é sempre legal ter um advogado parceiro, né, que conheça bem de processo de emissão na posse, para poder, junto, né, você e eu, advogado, assessorar esse cliente. Porque às vezes o corretor, quando vai falar para o cliente que é simples, que é fácil, que é rápido, o cliente fica em dúvida, porque sabe que ele vai ter a comissão dele, então tem, vamos dizer assim, um conflito de interesse na visão do cliente. Se você, corretor, tem um advogado parceiro, né, e o advogado presta as informações técnicas necessárias, esse seu cliente vai ficar muito mais seguro em fazer o negócio. Então, a gente sempre recomenda de fazer uma parceria com um advogado que conheça de processo de emissões na posse. Legal. O Ricardo, da cidade de Oswaldo Cruz, ele enviou essa pergunta por intermédio do nosso vice-presidente, o senhor Gilberto Ialg, que deve estar nos prestigiando também. E ele diz o seguinte: para imóveis da Caixa, qualquer pessoa com renda pode financiar 95% pela carta FGTS, é isso mesmo? Muito bem, só para uma correção, tá? A gente tem algumas modalidades de financiamento. No caso do SBPE, é sim, como eu mencionei antes, é até 95% que a Caixa financia do valor de compra e venda, limitado a 80% do valor de avaliação. Essa é a regra do SBPE. Já na carta de crédito FGTS, não, tá? Esse limite vai para 90%. Aí a pessoa vai poder financiar até 90%. Lembrando que a carta de crédito da FGTS ela tem suas particularidades, né? De renda, né? Os corretores já conhecem bem, não é para um público com uma renda mais alta, né? Então, e os recursos também, eles são limitados, mais limitados do que o SBPE. Tá? Então, o corretor tem que ficar atento quando a opção for essa modalidade, tá? Principalmente para análise de crédito prévia. Temos duas perguntas, duas participações aqui também dos nossos internautas. Um de Araguari, olha só, o Paulo, bom dia, Paulo. Ele pergunta o seguinte: como consultar a relação de imóveis disponíveis na minha cidade? Muito bem, essa é uma pergunta muito importante e muito pertinente. A Caixa, desde o ano passado, ela centralizou todas as informações de imóveis adjudicados no seu site, um site dedicado a esse assunto, Imóveis Caixa, tá? Que é o www.caixa.gov.br/ximóveis. Então, é o site da Caixa com um finalzinho ali, /ximóveis. Nesse site,
é possível baixar a relação completa dos imóveis disponíveis por estado. E nessa relação vai ter o endereço completo, vai ter o valor de avaliação, o valor mínimo aceito pela Caixa, a modalidade de venda, o percentual de desconto, o bairro. São informações suficientes para você, corretor, poder se planejar, localizar as boas oportunidades ali da sua região para poder ofertar esse imóvel à venda. E nesse site também tem a nova plataforma, que está em operação desde agosto do ano passado, que é de venda online. Tá? Nessa plataforma de venda online, o cliente se cadastra, dá a proposta online no imóvel, escolhe o corretor online, ele já tem uma lista, todos os corretores credenciados estão lá em forma de lista para o cliente escolher essa intermediação. E ali mesmo ele já pode vencer e ser o vencedor da proposta e iniciar a contratação tudo no site. Tá? Então eu peço para todos os corretores, credenciados ou não, os não credenciados para tomar conhecimento do produto e ver se é interessante ou não, assim como os credenciados para prestigiar o nosso site, acessar esse site e dar uma navegada para ver o que vocês acham. Marcelo, o José Wilson Ormenez, ele pergunta qual o site do credenciamento da Caixa. É esse mesmo que você acabou de falar? Não, esse site ele é para a oferta dos imóveis à venda. Tá. O processo de credenciamento, tá? Aí a gente pede, a gente vai pedir para mandar um e-mail no Cresce, porque o próprio Gilberto, ele pode fazer a intermediação para a gente, ele já faz isso, né? De enviar as orientações para os corretores em relação às etapas para se credenciar com a Caixa. Não precisa mais ser só pessoa jurídica. Hoje, o corretor, mesmo pessoa física, também corretor, pode. Pessoa física, ele pode intermediar. Eu só tenho um adendo aí em relação à pessoa física, é sempre bom dizer. A questão dos impostos. Tá? É muito comum um corretor se credenciar como pessoa física e depois ele optar em abrir uma imobiliária, porque a alíquota de imposto de renda ela é bem diferenciada em relação à pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física, ela entra no teto dos 27,5%, né? Ou seja, os 5%, a Caixa, como empresa federal, ela faz a retenção na fonte desse valor. Tá? Já a pessoa jurídica, essa alíquota é muito inferior, tá? Então vale a pena para você que quer se credenciar, avaliar isso antes para ver se compensa, de repente, abrir mesmo uma imobiliária, um CNPJ e se cadastrar nele ao invés do CPF, ok? Hoje, ainda mais depois que os corretores passaram a poder optar pelo Simples, né? Acaba compensando aí a parte. Como eu disse, muitos estão fazendo isso. Né, Começa no PF, fiscal. Quando vê que o imposto é muito alto, migra para o PJ. Então já estou dando a dica para você se adiantar. E com certeza ganhar um pouco mais, né? Exato. O nosso vice-presidente mandou uma pergunta que é a seguinte. No caso da intermediação de um imóvel de R$210 mil, com recursos próprios e resgate do FGTS, preciso fazer avaliação? Como a aquisição vai ser à vista, tem que verificar as regras do fundo de garantia, que ela vale tanto para quem está adquirindo, para quem está e também para o imóvel. Tem algumas regras que são, se for utilizado no imóvel nos últimos 3 anos, tem que verificar porque não pode ser utilizado. Então tem algumas regrinhas básicas do fundo de garantia que precisam ser observadas. Mais uma pergunta aqui da YouTube Mary Ferraro. Pergunta o seguinte. Já sou cadastrada e gostaria de saber como fica a questão dos imóveis em GEA. Muito bem, a Mary é corretora, ela é credenciada e vende bastante. Né? Essa que já conhece? Olha só, já é famosa aqui a Mary. Muito bem, imóveis em GEA. O que acontece, gente, com os imóveis em GEA? Recentemente, agora no início do ano, houve o vencimento do contrato que a Caixa detém com a Engea para venda, intermediação de venda e outros assuntos relacionados à carteira. Esse contrato foi renovado, tá? Mas na renovação ainda não ficou pactuado a questão do pagamento pela Engea da comissão do corretor. Tá? Então, isso como ainda não foi fechado, ainda está em negociação, a opção da Caixa foi de não permitir para esta carteira de imóveis a intermediação do corretor. Tá? Então, em breve, a gente vai voltar a colocar esses imóveis gradualmente à venda, mas nesse momento, lá no site da Caixa, fechado para escolha de corretor. Mas quero reforçar que isso está de forma intensa, essa negociação entre Caixa e Engea, em Brasília, na matriz, para que seja retomada essa possibilidade de intermediação. A gente falou bastante desse evento que vocês fizeram agora na semana passada para os corretores. Eu queria que você falasse quais são as perspectivas agora para 2019 com relação ao mercado imobiliário, com relação ao financiamento de imóveis, porque eu acho que o corretor ele está esperando, né, uma novidade,
Aliás, não só o corretor, como todo brasileiro, né? Nós estamos ali na expectativa de que as coisas mudem, de que as coisas melhorem, enfim. O que o corretor pode esperar agora para o mercado imobiliário com relação ao que a Caixa vai oferecer para ele? Bom, as perspectivas são muito boas. A gente tem sentido já, nesse primeiro semestre de 2019, um crescimento grande. A gente que fala muito com os empresários da construção civil, muitos empreendimentos serão lançados, estão sendo lançados nesse primeiro semestre, no segundo semestre já também. E o que a gente sente é assim, que a economia está tendo um avanço bem rápido e estão acreditando, estão confiando que vai dar certo, que tudo vai funcionar. Então isso é muito bom, é muito importante, até para vocês que são corretores, que atuam nisso, estar acompanhando, e vocês já devem estar sentindo isso, até com os lançamentos que estão acontecendo, e a gente tem falado com esses empresários, e a gente sente aquele sentimento bem positivo do empresário, e de estar acreditando mesmo que vai dar certo. Você acha que a Caixa ela tem algum plano agora, alguma oferta para o segundo semestre, em termos de juros? Vai mudar alguma coisa? Vai melhorar? Como é que está a contratação de crédito imobiliário? Como é que vocês estão vendo isso? Quando a gente assina muitos empreendimentos Caixa, a gente já sente a confiança do empresário, né? A gente tem muitos financiamentos também individuais, e é importante, Sônia, também falar, e a gente falou no nosso evento, a questão da celeridade que a gente dá na Caixa para os financiamentos. Então, eu falo com os corretores, que peço para vocês que, dependendo da região que vocês estiverem no país, procurem o seu gerente da agência, negociem com ele o prazo de resposta desse financiamento. A Caixa tem sido bem célere nesse momento, e esse foi um dos motivos que a gente falou que não foi só da taxa de juros, mas foi na celeridade do financiamento imobiliário, que é extremamente importante. Pra vocês terem ideia, aqui na nossa região da Paulista, quando não tem fundo de garantia aqui em São Paulo, na capital, a gente está fazendo até 10 dias no financiamento imobiliário com toda a documentação. Nossa, né? E quando usa o fundo de garantia, utiliza o fundo de garantia, no máximo em 15 dias. Então, é um prazo bem rápido para estar assinando o contrato. Ficou menos burocrático a comprovação de renda, enfim, para aprovar o financiamento? A documentação é bem simples, né? Renda do imóvel e do vendedor. São documentos simples de obter, né? Então, as análises são rápidas. Então, a questão da celeridade, por isso tem sido até mais séria. E a tendência é reduzir mais ainda esse tempo de resposta. E com relação aos imóveis adjudicados, qual que é a perspectiva agora para 2019, para o segundo semestre? E eu queria que você também fizesse um balanço agora do primeiro semestre. Por quê? A gente sabe que um grande nicho é explorado no feirão da Caixa. Vai ter feirão da Caixa esse ano? Qual que é a expectativa agora? Legal. Bom, eu vou falar sobre a expectativa dos imóveis Caixa e depois eu vou passar a palavra para o Ademar, a questão do feirão. Com relação a imóveis Caixa, tá? O objetivo da Caixa é sempre reduzir essa sua carteira. Tá? Nos últimos anos, a gente vem vendendo, batendo recordes e recordes de venda, mas por conta de um esforço grande do Ademar aqui, as superintendências, né, que estão concedendo cada vez mais crédito, obviamente é uma missão bem difícil nossa também conseguir reduzir, porque se o crédito aumenta, mesmo numa taxa baixa de retomada, a carteira acaba acompanhando esse aumento. Tá? Então, o que não quer dizer que seja totalmente ruim, pelo menos do ponto de vista da oportunidade para vocês, corretores. Né? Ano passado, só para falar de números um pouquinho, ano passado a gente vendeu 1 bilhão 180 milhões de reais em imóveis, tá? No ano passado inteiro, 2018. E a gente atingiu a marca de 1 bilhão e 100 milhões agora em 6 meses, tá? E a carteira não reduziu. Ou seja, digamos assim que é um mercado que se alimenta, ele continua, né? Ele se repõe, tá? Porque a Caixa ela precisa manter suas taxas, a saúde financeira do banco, reposição de recursos para poder reaplicá-los, tá? Isso é natural para qualquer banco. Então, essa carteira, ela precisa ser trabalhada. Agora, para o segundo semestre, a Caixa ela deve começar com algumas ações de mídia, né, um pouco mais agressiva em relação à publicidade dessa carteira. É difícil as pessoas conhecerem, né, esse imóvel, o site, né, as informações sobre esse tipo de carteira. Isso dificulta um pouco até para os corretores, né, na hora de ofertar o produto. Verdade. Mas agora a Caixa deve começar com algumas ações, principalmente de mídias sociais, por conta do site,
da venda online, que é tudo feito em ambiente online, então essa publicidade deve ficar um pouquinho mais focada em mídias sociais, internet, Google e afins. Isso vai ajudar bastante você, corretor, porque a gente costuma dizer que o corretor ele tem 2 meios de obter o cliente. Ele vai buscar o cliente, e o 2, o cliente vai até ele. No caso dos imóveis caixa, é muito comum um cliente ir até ele, porque as informações estão no site, a lista de corretores está no site. Às vezes o cara acessa, percebe que o assessoramento é gratuito, abre a lista e faz o nido de lá, escolhe um. De repente o corretor está recebendo uma ligação, dei uma proposta e agora? E aí já começa dali. Entende? Então fica facilitado o trabalho de todo mundo por conta dessas plataformas online. A perspectiva, então, é muito boa e a gente conta com a parceria de todos vocês, corretores de imobiliárias credenciados e também daqueles que não são, para poder se credenciar e vir para o time aqui para a gente fazer essa parceria. É isso mesmo, vale a pena, né? Com certeza. A gente sempre escuta muito o nosso vice-presidente, seu Gilberto, falar. Ele é um entusiasta, né, desse nicho de mercado e realmente ele fala, você quer ganhar dinheiro, vai para os imóveis adjudicados, né? Muito bem. E a questão do feirão, Ademar? O feirão, tradicionalmente, nós fazíamos no primeiro semestre, sempre em maio ou junho dos anos anteriores. Este ano está em estudo de fazer no segundo semestre, até porque o semestre já está acabando. Tá. E aí, talvez não no formato que foi feito nos anos anteriores, está sendo revisto tudo isso. Por isso que até está se estudando no segundo semestre. Vai mudar um pouquinho. A expectativa vai mudar um pouco, talvez mude um pouco. Mas está em estudo para o segundo semestre. Tá legal. Quero agradecer a participação de vocês, deixar aqui o espaço aberto para vocês darem as suas mensagens finais para os nossos corretores. Nós agradecemos, Sônia Cresce, São Paulo, a vocês que estão nos assistindo. Nos colocamos à disposição nas agências da Caixa, nas superintendências da Caixa, para que vocês nos procurem, né? Tragam os processos habitacionais, com a certeza que a gente vai estar sempre fazendo o melhor negócio para o cliente, para a Caixa e para vocês, com as menores taxas e no menor prazo possível para atender todo mundo. Contem com a Caixa. É isso aí. Marcelo? Perfeito. Reitero aqui o que o Ademar colocou. Agradeço muito, né, o convite. Agradeço o Gilberto, né, que é um parceiro nosso aqui na questão dos imóveis Caixa, como você colocou, um entusiasta de muitos anos, né, antes desse novo formato do convênio, né, muito antes, né, ele já era um grande parceiro nosso. E convido a você, corretor, imobiliária, que demonstrou interesse, né, no assunto imóveis Caixa. Primeiro, navegue no nosso site, né, dê uma olhadinha, faça um cadastro como se fosse cliente, simule a apresentação de uma proposta, tá? Você só não precisa finalizar, você pode começar a apresentar a proposta. Se não quiser o imóvel, é só não clicar lá na finalização, fazer proposta, até para você ver como funciona o sistema, entender como ele funciona. Baixa as regras, é um botãozinho lá, como comprar na página de cada imóvel. Baixa, dá uma lidinha nas regras, se inteira, condições de pagamento, dívidas do imóvel, situação da ocupação, evicção de direito, tudo está muito bem esclarecido nessas regras. Então, antes de qualquer coisa, se informe direitinho, né, fique sabendo como o produto funciona e depois, se você de fato entender que tem interesse, que é uma boa, que você entende que essa é uma carteira que você pode atuar e pode ser entrar para o nosso time, aí você manda um e-mailzinho aqui para o Cresce, tá, que o Gilberto ele já tem as orientações condensadas nossas para credenciamento. É um processo simples, rápido de credenciamento. É simples, rápido eu não sei, vai depender do volume. Às vezes hoje, por exemplo, às vezes vai uma debandada de corretor, né, tentar fazer o credenciamento, aí não fica tão rápido assim, tá? Mas sai, tá? E aí seu nome vai lá para o site da sua imobiliária, o seu CPF, o que quer que seja, vai lá para o site e pronto, você está apto para vender nossos imóveis, tá bom? Convido a vocês, então, e um bom dia. É isso aí, gente. E não esqueça também, participem do treinamento do seu Gilberto, ele está sempre indo para a cidade. Verifique no nosso site quando vai ter um treinamento dos imóveis Caixa para você participar também. Não perca essa oportunidade de ter um rendimento, um bom rendimento e garantido, né? Com honorários garantidos de pagamento, tá bom? Gente, obrigada pela audiência. Semana que vem estamos aí novamente. Boa sexta-feira, bom final de semana.